Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Bom dia. A reunião é maravilhosa, né? Porque ela já começa com louvor, já falando, o Senhor falando. É na oração, é no compartilhar de cada irmão, irmã, que a gente já começa a perceber, falar do Senhor, né? E agora a gente tem um tempo agora também para a gente considerar alguns pontos da palavra. E o Senhor tem sido maravilhoso, né, com a gente, porque semana após semana a gente tem visto e revisto coisas que a gente achava que conhecia, né, mas que o Senhor tem nos mostrado de maneira nova, renovada, atualizada. Tem sido muito bom, né, graças ao Senhor por isso. E eu acho que nós estamos ali realmente num momento maravilhoso, né, porque no Sermão do Monte, nesse lugar que o Senhor elevado, que o Senhor levou os discípulos ali para revelar o seu coração, aquilo que estava no desejo, do mais íntimo do seu coração, ele abriu para os discípulos, ele abriu para nós através da palavra. E quanta revelação, quanta riqueza nós recebemos, né? Mas chega um momento que é necessário descer do monte. Descer do monte, né? Acho que futuramente a gente vai ver uma passagem que no Monte da Transfiguração, o Senhor, por um breve momento, ele é transfigurado na presença dos discípulos ali, de alguns discípulos mais íntimos. E ali, diante daquela glória, Pedro já falou, vamos fazer aqui uma tenda, né? Uma tenda para cada um, uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, outra para Elias, né? E é muito bom estar no monte, irmãos, e nós precisamos dessas experiências de monte e experiências elevadas de estarmos no Espírito, estarmos cheios do Espírito e o Senhor nos trazendo revelação. Mas chega a hora que nós temos que descer o monte. E na descida do monte, muitas vezes, não são coisas agradáveis que nós encontramos, né? Na vida prática, no dia a dia. Descer do monte, às vezes, é a nossa segunda-feira, né? Às vezes, nossa segunda-feira, às vezes, são coisas assim. Então, eu tinha colocado para mandar para os irmãos no WhatsApp, já está agora está. É que eu coloquei, mas não apertei o botão. Então, agora acho que chegou para os irmãos, tá? Quem quiser acompanhar, o resuminho da mensagem está aí no WhatsApp da igreja, tá? Amém. Então vamos dar uma olhada, irmãos, agora entrando no capítulo... Na verdade eu coloquei só passagem, é a passagem certa. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, vamos ler juntos? Então diz aqui, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus desceu do monte, né? Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas, porque além dos que estavam na intimidade, havia ainda pessoas da multidão também que ouviram essas palavras e eles testificaram. Eles estavam maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ensinavam apenas a doutrina, né? Os escribas se cuidavam muito da letra, de manter as tradições, tudo que tinha que se preservar, mas o Senhor, ele era a própria palavra, né? Ele é a autoridade. Tudo que ele falava era ele mesmo. Então ele falava como quem tem autoridade. Descendo agora para o capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, ao descer do monte, grandes multidões o seguiram. E o que ele encontra logo de cara? Né? Foi uma coisa boa, sim, aparentemente legal, bacana. Eles encontrou um leproso. Vamos ler essa passagem juntos, irmãos? Então vamos lá. Eis que um leproso, tendo se aproximado,
adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Então a primeira experiência aqui, irmãos, é uma experiência que não é agradável. Né? De cara já encontrar um leproso, né? Não sei que estado de lepra que ele estava. Se ele estava se decompondo, se ele estava faltando pedaço. De qualquer forma, a palavra aqui nos diz, né? Eis um leproso, tendo se aproximado, adorou. Aquele leproso adorou o Senhor e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Amém? Nós podemos dizer isso para o Senhor: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Com respeito a essa experiência da lepra, é muito significativo, porque a lepra ela tem um significado de rebelião. Quando a rebelião é manifesta, juntamente com a rebelião, na palavra vem a lepra. A gente vê o exemplo de Miriam. Miriam, por causa da posição do irmão dela, mas ela era mais velha que o irmão. E o irmão Moisés foi aquele escolhido pelo Senhor. E ela, naquela situação, se rebelou. E na sua rebelião ela ficou branca. Era tanta rebelião que ela ficou inteirinha branca. Né? Isso demonstrando a rebelião que tem dentro de cada ser humano caído. Cada ser humano caído, nós temos, irmão, algo dentro de nós, muitas vezes incontrolável, né? Que precisa da cura do Senhor. Né? Então aqui nós vimos esse exemplo. Nós vimos no caso da Miriam, por causa da rebelião dela, contra a autoridade ela ficou leprosa. E nós vimos também na Bíblia a história do Naamã. E Naamã foi curado em virtude da sua obediência. Ele obedeceu e foi curado da sua lepra. E aqui nós vimos o Senhor, irmãos, curando alguém que estava ali, era um judeu. Era alguém do povo de Israel. Não era um gentil. Era uma pessoa... isso aqui está ligado à questão da salvação do Senhor, primeiramente voltada para o seu povo. Primeiramente voltado para Israel. E o Senhor fez uma coisa que ninguém faz: tocar num leproso. Porque de acordo com aquela época não havia cura para essa enfermidade. Era uma enfermidade, até há pouco tempo atrás, incurável. Não se curava. Se colocava num lugar e aquilo a pessoa ia até ela terminar a vida dela, naquele lugar isolado. E o Senhor tocou nele. Amém? O Senhor tocou naquela pessoa. E imediatamente ele foi curado. O Senhor falou: quero ser salvo, ser purificado. E imediatamente ele foi purificado. Representando, irmãos, aqui, vamos falar em termos de povo, né? Representando o povo de Israel. Um povo rebelde, mas que o Senhor tocou naquele povo. E aqueles que receberam essa salvação, o Senhor está pronto para salvar as pessoas. Não é a questão se Deus quer ou não quer. É óbvio que Ele quer. Ele morreu por nós. A passagem que o Valquir trouxe para nós hoje de Isaías mostra o tamanho do sacrifício do Senhor. Foi por todos, irmãos, por todos. Mas eu tenho que dizer assim: eu quero isso para mim. Eu quero. Por isso o Senhor perguntou para ele: queres ser curado? Queres ser curado? Porque, por incrível que pareça, há pessoas que estão doentes e não querem ser curadas. Queres ser curado? O Senhor tocou e ele foi curado. Amém? Então, nós vimos aqui a primeira passagem, a questão, né, desse leproso. A primeira cura aqui, né? Agora nós vamos avançar para uma outra situação. Agora não está mais com o povo judeu, é uma situação com um oficial. A cura do oficial de um centurião romano. Vamos ler essa passagem também? Juntos, irmãos. A partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Amém? O Senhor foi imediato, irmão. Eu vou lá e vou curá-lo, né? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Aqui então, irmãos, o Senhor está falando a respeito de um relacionamento já, não foi aqui com o povo judeu, foi com um oficial de um centurião romano, um gentil, certo? Que precisava também de cura. E o Senhor não falou: não, isso não é para vocês, né? O Senhor ia curar. Mas aquele oficial, ele tinha uma fé fabulosa. A fé dele era tão grande que o Senhor elogiou a fé desse centurião. Que ele se reconhecia pecador, ele falou: não sou digno de que entres em minha casa. Quem é católico sabe muito bem dessa passagem, né? Isso, quem veio do catolicismo, tem uma passagem que a gente declarou muitas vezes: que eu não sou digno de que entres em minha casa, mas com uma só palavra serei salvo. Né? Isso faz parte, né, da liturgia. E aqui é demonstrada a fé desse centurião. Porque ele tocou em algo mais, irmãos. Ele foi além. Ele viu a questão da autoridade. Ele falou: também sou um homem sujeito à autoridade e tenho pessoas que estão também submissas a mim. Então eu dou uma palavra e eles cumprem. Ele sabia que o Senhor, além de ser Senhor, de fazer coisas maravilhosas, ele tinha tamanha autoridade que ele não precisava estar presente ali para curar aquele oficial. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, a gente vê também que essa salvação do Senhor foi para os judeus primeiramente, mas também nos alcançou nós gentios também, e de uma maneira maravilhosa. E apareceu aqui um representante tremendo, que ele realmente com uma fé elogiada pelo nosso Senhor. Vamos continuar a leitura, irmãos? E agora o Senhor, aproveitando essa situação, aqui dos versículos 11 e 12, o Senhor se refere a questões da manifestação do reino dos céus na era vindoura. Então o Senhor, aqui em poucas situações, ele mostrou a questão do seu relacionamento com o povo judeu, representado por aquele leproso. Segundo, falando do povo gentil, que representa nós todos, que são aqueles que não são descendentes de Israel, não estão ligados à nação de Israel, mas que pela fé nós recebemos essa salvação e somos incluídos nesse grande corpo de Cristo, nesse maravilhoso corpo, nesse reino do Senhor, né? E aqui, finalmente, ele vai falar algo relacionado à questão da manifestação do reino dos céus. Hoje, irmãos, o reino de Deus sempre existiu, de eternidade a eternidade. O reino de Deus sempre existiu. A partir do momento que o Senhor veio, ele dizia uma palavra: arrependei-vos. A primeira palavra que o Senhor disse para nós todos: arrependei-vos. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos, não é uma vez apenas, é todo momento, é nos arrepender. Arrepender é voltar de mente, é uma mudança de pensamento, é um voltar, né? Eu estava indo nessa direção, eu me arrependo, me volto para o Senhor, certo? Então houve a questão do arrependimento. Nós estamos nesse grande, hoje, que o Senhor falava assim, ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando. E o reino dos céus chegou, irmãos. Com a vinda do nosso Senhor,
Com a morte do Senhor, com a sua ressurreição, com ele gerando a igreja, na qual faz parte judeus e gentios, nesse corpo maravilhoso de Cristo, é a realidade do reino. Esse povo hoje, que nós estamos incluídos, expressam ao Senhor. É a realidade, é onde se vive a realidade desse reino. A prática desse reino é na vida da igreja, é na comunhão de irmãos e irmãs, é no nosso viver em casa, nosso viver de reuniões, nosso viver familiar. É ali, irmãos, que a realidade está aí. Certo? Mas haverá um dia que esse reino que é oculto, alguns falam, mas o que vocês vão fazer naquele endereço lá? No Igapó, esse lugar tão bonito, né? Tanta coisa para se fazer aqui, no Igapó 2, que é que vocês estão fazendo na rua Joaquim de Matos Barreto, número 170. Nós estamos aqui, irmãos, desfrutando da realidade do reino de Deus. Certo? Mas um dia, esse reino que ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém sabe o que o Celso está fazendo aqui hoje. Fala, é estranho, né? O que ele está fazendo domingo de manhã naquele lugar? O que nós viemos fazer aqui, irmãos? Desfrutar dessa realidade. Mas um dia, quando o Senhor voltar, essa realidade virá uma manifestação. Isso todo mundo verá. Todo mundo verá. Vamos dar uma olhada agora, irmãos, nos versículos posteriores? Ele diz aqui no versículo 11, digo-vos, porque, queira ou não, na hora que ele curou esse oficial do centurião romano, houve uma murmuração ali, né? Não está registrado aqui, mas não é para nós isso aqui? Como é que vai pegar e curar um gentil? Né? O Senhor fala, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Amém. Digo-vos que muitos, irmãos, virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Então foi curado. Mas ele inseriu essa palavra aqui para mostrar que aqui a salvação dele também era para nós, os gentios. Amém? Não é bom isso, irmãos? É motivo de a gente ficar muito feliz, né? Nós estamos incluídos nessa maravilhosa salvação do Senhor aqui, amém? Jesus é o Senhor. E nós vimos aqui um outro exemplo de uma outra pessoa. Quem é essa? É a cura da sogra de Pedro. 14 e 15, vamos ler juntos? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Irmãos, nos dias atuais, muitas vezes nós andamos febris. Cada um uma coisa. É uma febre. Nós estamos agitados. Acho que nem na história humana nunca houve uma geração tão agitada como a nossa. Hoje eu trabalho com supermercado, né? E atuo na área de caixa, check-out ali. Eu vejo senhoras, irmão, idosas de 70, 80 anos, assim, chega desse jeito. Eu fico pensando, por que ela está tão... Está numa fase da vida que era melhor você, né? Relaxar, já se aposentou, já está, né? Mas está lá, desesperada. Jovens, adolescentes, chega lá e bater na mãozinha. Tipo assim, está demorando, estou com pressa. Então, nós vivemos hoje, irmãos, uma geração febril. A febre, cada um tem um departamento de febre, irmãos. Tá? Cada um é um setor. Né? Para alguns é política. Eu digo para vocês, a política me consumiu muito.
E ainda, isso torna a gente febril. A gente fica, né? Só pensa naquilo. A gente prioriza aquilo. Deixa até as coisas do Senhor, irmãos, para se preocupar em primeiro lugar com essas coisas. Às vezes eu estou febril com a minha família, estou febril com questão financeira, estou febril com alguma coisa que não é o Senhor. E precisamos dessa cura do Senhor. Amém? Então eu queria deixar essa pequena palavra aqui, irmãos, e seguir adiante, tá? Questão da... Essa passagem da descida do Senhor, quando o Senhor desce do monte, ela pode ser complementada também por Lucas. Vamos para Lucas agora, irmãos? Lucas capítulo 7. De 11 a 17. Então aqui o Senhor aqui também, a gente observando o contexto aqui de Lucas, né? A gente vê aqui a consumação de toda a sua comunhão ali no monte, né? E entrando no capítulo 7, começa ali, já falou novamente aqui a questão do servo do centurião, mostrando aqui também Lucas, mas aqui houve um caso relatado de uma situação muito triste. Foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, irmãos, a situação aqui é muito caótica. Se nós observarmos, hoje existem situações extremamente caóticas, extremamente tristes, porque aqui é o filho único de uma viúva, e ela tinha acabado de perder o seu único filho. Existe coisa mais triste que isso, irmãos? Existem situações na nossa vida, na vida das pessoas, que é extremamente triste. A gente não consegue dimensionar aquilo. E o Senhor, ao descer do monte, o Senhor também deflagra com essa situação. Extremamente triste, né? Uma situação de morte de uma pessoa extremamente frágil, viúva, um único filho, e perdeu o seu único filho. Naquela comoção toda, o Senhor se aproximou ali. Vamos dar uma lida? Vamos ler para a gente ilustrar? Então, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, o Senhor, irmãos, nem perguntou, ele chegou e se aproximou. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Senhor Jesus. Bom, essa passagem também, irmãos, ilustra muitas vezes as situações extremamente miseráveis que nós passamos, muitas vezes, alguns mais, alguns menos. Situações muito tristes, irmão. Muito triste. Né? O Valquir é um irmão que se preocupa com isso, que é um irmão que traz ali um mapa ali atrás. Não sei se alguém parou para ver aquele mapa ali atrás. Aquele mapa ali reporta os lugares onde mais tem cristãos perseguidos em pleno século 21. A gente pensa assim, não, foi naquela época, né? Foi na época da... já passou, né?
aqui não tem nada disso, não. A gente não passa por isso. Né? Como é que chama o grupo, Valquir? Os irmãos? Missão Portas Abertas. Então, o Valquir, se alguém quiser tomar mais conhecimento, o Valquir é o irmão que tem falado, mostrado, me apresentou esse ministério. Eles têm o cuidado de enviar suprimento, enviar bíblias, enviar ajuda ao povo que que a igreja perseguida pelo Senhor. Amém? Isso, irmãos, tem acontecido. Nós estamos ainda longe disso, mas algumas ações já estão sendo tomadas de perseguição ao povo cristão. Amém? Quem é mais antigo lembra, né? Antigamente, ser cristão era levar pedrada na rua. Não sei se a família do Valquir era dessa época, que eles iam para o culto, as pessoas já apedrejavam eles na rua. Tá? Nós estamos vivendo um momento hoje que ser cristão hoje, graças a Deus, né, nós não temos tido esse tipo de problema. Mas nada impede de a gente passar por isso. Tá? Então, é triste, né, irmãos? É como ver uma viúva com um filho único morto, mas o Senhor ressuscitou. Glória a Deus, né? Só mudou aquela situação. Agora, diante dessa situação, eu achei que nós ia pular essa parte, mas não vou não. Porque está muito ligado ao nosso dia também, nossos dias de hoje, né? Nossos dias atuais. Nós, no início dos nossos estudos aqui de harmonização dos evangelhos, foi muito tratado e foi esgotado a questão do João Batista. E aqui nessa passagem, João Batista aparece novamente. E eu acho que é pertinente a gente ver também, tá bom? É um pedacinho. Vamos acompanhar aqui, irmãos? A partir do versículo 18. Todas essas coisas foram referidas... Perdão. Tá. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Então João, nessa época, João Batista, ele tinha discípulos. Né? E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estavas para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E 23, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui nessa passagem, embora nós já tenhamos visto anteriormente, mas eu vejo que, para mim, por incrível que pareça, está me servindo bastante essa passagem. Quando a gente está diante, irmãos, de uma situação extremamente triste, extremamente preocupante, sem ver perspectiva futura, né? Uma família perdeu um ente querido, viúva. É tentador, não é? Fala, onde é que Deus estava nessa situação? Né? Fala assim, o Senhor é aquele que não estava esperando, ou temos que esperar outro? O Senhor me cubra com seu sangue. Às vezes nós também podemos dizer essa palavra, essa rebelião, né? O Senhor mesmo vai resolver ou não vai? Que nós achamos que o Senhor tem que resolver os problemas todos, né? Seja ele da situação da fome mundial, seja da perseguição de cristãos, seja a situação do nosso país, da América Latina, né? Então a gente às vezes, irmão, diante dessa situação, a gente é tentado, assim como João, o grande João,
Que o Senhor disse que João, ele foi maior de todos os profetas. João podia ter muitos defeitos, mas ele era o principal e o maior de todos os profetas. Ninguém foi maior que João Batista. Mas ele diz também que o menor no reino é maior que João Batista. Olha a posição que o Senhor colocou cada um de nós, irmãos, que vivemos hoje a experiência, né, do reino. Amém? Mas a palavra que o Senhor deixou aqui para nós no final, aqui ele diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, escândalo. Então, bem-aventurado. Então que o Senhor guarde o nosso coração, irmãos. Que a gente não se escandalize com as situações. Que nós pensamos que o Senhor tem que se envolver com todas as situações, e não é assim. Não é assim. O Senhor estava preocupado em levar vida para as pessoas. O Senhor estava salvando, curando, ressuscitando. É isso que ele fazia. O que o Senhor falou? O Senhor respondeu a João Batista de cara? Não. O que ele fez? O que ele já estava fazendo ao descer do monte. Ele curava os enfermos, ele dava vista aos cegos, os surdos ouviam, as pessoas eram ressuscitadas, e assim é o reino de Deus. Amém? Então, vamos parar por aqui. Acho que já foi suficiente essa paradinha aqui, né? Amém. Então, Jesus aqui, ele procurou fortalecer aqui o seu precursor, né? Que foi o sucessor dele. Vamos agora pular para o versículo 36, irmãos. Aqui nós vamos ver uma passagem muito importante, onde Jesus aqui ele é ungido por uma mulher pecadora na casa de um fariseu. Vamos meditar um pouco nessa passagem, né? Foi algo relacionado ao que nós cantamos hoje, né? Cantamos o hino questão da adoração ao Senhor, como é uma verdadeira adoração. Vamos lá então? Versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Interessante, né? Primeira coisa que aconteceu aqui, o Senhor, o fariseu convidou o Senhor, mas ele convidou o Senhor tipo assim, vamos convidar ele, quem sabe ele dá uma bola fora, né? É um convite assim, convidado, mas é persona não grata. Porque aqui não diz que o Senhor foi honrado de forma alguma aqui. Só diz que ele foi convidado e já jogou ele para a mesa. Era costume-se lavar os pés das pessoas. Naquela época, eles lavavam os pés quando iam para um evento, né? Era necessário. Aqui não há registro disso, né? Interessante. Tipo, o Senhor falou, então tá, então vai, né? Vai lá, senta lá na mesa. Ó. E aparece uma pessoa aqui, irmãos, uma coisa muito louca. Apareceu uma coisa muito estranha aqui. Muito estranha. Imagina você estar numa festa, entra uma pessoa correndo, né? Pula nos pés de um de nós aqui e começa a chorar. Aqui, ó. E eis que uma mulher da cidade, detalhe, era uma pecadora. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Nós já vimos anteriormente que esse vaso de alabastro com unguento era muito precioso. Era o salário de um ano de trabalho. Ela tinha o que era mais precioso que ela tinha na casa dela, o que ela tinha poupado, né? Aquele vaso de alabastro e com esse bálsamo preciosíssimo ali dentro. Né? Então, ela levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quem ia ficar confortável, irmãos, numa situação que chegava uma pessoa assim, uma mulher doida, mas uma louca, né? Ela vai lá e se joga nos pés do Senhor e começa a chorar,
E com as lágrimas dela, ela lavava os pés do Senhor, irmãos. É uma coisa que não é nada agradável. Uma mulher pecadora. A fama dela era pecadora. Ela entrou e com o cabelo ela secava os pés do Senhor. Uma coisa extremamente doida. Certo? Desconfortável. Né? Estava todo lá, os fariseus estavam lá sentados, aqueles homens da lei, aquela coisa elegante. E entra uma mulher no meio lá e fez toda essa aparente coisa bizarra, estranha, né? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então é o que ele queria, né? Pegar Jesus em alguma coisa. Eu falei, eu vou pegar ele em alguma coisa aqui. Ele conseguiu, né? Aconteceu aquele fato ali, ele já falou, agora eu vou ter alguma coisa para falar mal do Senhor aqui. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Tá? Então, irmãos, a situação dessa mulher e a situação aqui, nós vimos que... Vamos ver, o senhor vai explicar aqui, no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me beijaste. Ele convidou o Senhor, mas não era hábito, era frequente haver-se o ósculo santo, um beijo de boas-vindas. Como para nós hoje é estender a mão, na época era um beijo. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Entenderam o contexto, irmãos? Então, o fariseu está se achando, bom, eu não sou como essa mulher pecadora, né? Eu sou um religioso, eu sou um homem justo, né? Todos me apreciam, me convidam para os banquetes, né? Essa mulher, não, né? E aqui o Senhor, nessa explicação, nessa pequena parábola, ele fala que um devia 50, outro devia 500, devia 1000. Qual que se sentiria mais perdoado? Aquele que recebeu o maior perdão. Pelo menos na consciência dela, ela sabia que ela devia. Na verdade, todos devem demais. Não tem como pagar, irmãos, a nossa dívida, a nossa situação, independente se eu sou mais correto, se eu sou mais moral, se eu sou líder, se eu sou presbítero da igreja, se eu sou líder de louvor. Irmãos, não importa isso. Todos nós temos uma conta impagável. Nós não temos como pagar. Nem aquela mulher e nem aquele fariseu. O problema é que aquela mulher, por o seu pecado ser moral, ser lasciva, ser pecaminosa, assim, está na testa dela escrito pecaminosa. Ela já sentia aquele desespero todo. Aquela cena toda foi aquilo de um desespero de alguém extremamente pecador e que via ali a salvação, via ali um Senhor maravilhoso, um Senhor digno de adoração, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Ela perdeu toda a noção da estética, do que como dizer, etiqueta. Sem etiqueta nenhuma, irmãos. Nós cantamos hoje esse primeiro hino, né? Eu provei e vi o mais doce amor. Como é que é aqui?
liberta meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Quando nós vemos o Senhor, irmãos, nós perdemos a vergonha na cara. Certo? O normal é quando nós tocamos essa salvação, é ter essa reação. Perdemos a vergonha. Tanto faz se eu estou cantando com o olho aberto, fechado, se eu estou dançando, se eu estou me mexendo, estou esquisito. Aqui tem um irmão esquisito, sabe? Eu sou meio estranho, irmãos. Eu lembro que eu assustava as pessoas antigamente. Não sei se você ficava com ele meio virado, assim, não sei o que eu fazia. Entrava em transe. Era um cara meio estranho. Às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, né? Que é isso? Porque, irmãos, a gente quando toca no Senhor, a gente tem essa experiência dessa mulher. Louca. Desesperada. Porque ela estava diante do rei dos reis, o Senhor dos senhores, irmão. Aquele banquete não tinha etiqueta. Não tinha que ter etiqueta. Só uma sincera adoração, né? Amém? Então eu queria terminar aqui, irmãos. Entregar a reunião para vocês. Eu acho que foi um pouquinho do que eu pude provar, tocar nessa semana, né? E eu acho que todas essas coisas que aconteceram aqui, tá ligado ao nosso dia a dia, tá ligado ao nosso viver, né? Porque até mesmo o tema da mensagem seria até maior, né? O tema seria assim: Jesus desce do monte para colocar em prática os seus ensinamentos. Então a experiência do monte é maravilhosa. Nós não queremos descer do monte. Eu não quero. Ali é bom demais. Eu quero ficar ali. Mas chega a hora que fala, agora você desce. E quando a gente desce, a gente encontra situações como a gente viu, relatou aqui. Amém? E é nesse lugar que o Senhor vai nos usar. Amém? Então, entregar a reunião para os irmãos, tá? Os irmãos complementam aí o sentimento aí que houve da palavra. Amém? Obrigado, irmãos.